Gente, bom dia, né? Primeiramente, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Pois é, a gente vai terminar aqui de falar sobre a África, mas antes de eu falar sobre a África, hoje a aula é bem rápida, porque eu não tenho muito o que completar sobre a questão da África. Eu queria colocar aqui algumas informações. A partir de hoje, as atividades elas serão enviadas, elas serão entregues apenas no dia 1º de junho, quando está confirmado o retorno das aulas. Tá ok? E aí o que vai acontecer? A gente vai mandar a lista com as atividades e tudo mais, tudo direitinho, bonitinho, tá? Mas não precisam mais enviar essas tarefas no dia pelo e-mail ou pelo zap, tá bom? Então vai ter as tarefas, vai ter tudo normalzinho. Semana que vem eu já mando a tabela de correção das atividades, tá bom? E aí vocês vão fazendo essas atividades aí quando for no dia 1º. Assim que a gente retornar, a gente vai estar recolhendo aí os livros de vocês, ou vamos estar aí olhando os livros de vocês e anotando a pontuação aí do livro dessa parte que a gente for ter até 1º de junho. Tá ok, gente? No demais, eu espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês estejam se cuidando. Espero realmente que vocês estejam com saudades da escola. A gente também está com muita saudade de vocês, mas enfim. Temos que seguir as medidas e os protocolos de segurança, assim como a Organização Mundial de Saúde tem nos orientado, enfim, como os meios de comunicações e tudo mais. Ok? Então, vamos vida que segue, né? Vamos dar continuidade à nossa aula, falar um pouco sobre a África hoje e a África na questão da sua escravidão, dos seus domínios, como que isso chegou no Brasil, enfim, o tráfico colonial, ok? Aqui, ó, nesse primeiro slide aqui, eu tenho algumas línguas, né, que são muito comuns no continente asiático, então, no continente africano. Então, eu tenho as línguas asiáticas, ó, a grande parte do continente africano, né? Eu tenho as línguas de origem africana, chamado cardofianas, né? Essa primeira aqui, que é a mistura da língua local com a colonização europeia, ó, né? Então, nós temos aqui tanto a língua local como a língua da colonização europeia, a nilo-sarianas, que segue o mesmo princípio, né? Que é a ideia das línguas locais, juntamente com as línguas das colonizações europeias, e a língua khoisan, que é bem aqui, ó, que é uma língua típica da região. Outro dado importante, até mostrei isso para vocês, é a divisão, na aula passada, né, a divisão de como que ficou o mapa da África, né? Então aqui a gente tem as classificações e tudo mais. Não vou falar sobre isso porque a gente falou na nossa última aula. Aqui nós temos a diversidade natural do continente africano, né, gente? Então nós temos, ó, desertos, né, estepes, vegetação, savanas, ok, florestas, vegetação mediterrânea, nas pontas, né, do continente. Nós temos oásis, que são lagos, né, de água doce dentro do deserto. Galera, uma coisa assim, importante que a gente pode falar do continente africano é que é um continente que ainda tem muitos recursos naturais, apesar de ter sido amplamente explorado, principalmente pelos europeus. Então ele tem muito recurso natural, muito ouro, muita prata. É um continente ainda é um continente riquíssimo, mas infelizmente de recursos, né, que eu falo, naturais, mas infelizmente por causa da ganância do homem, da exploração de movimentos, por causa da questão das brigas étnicas, né, das guerras civis que ali acontecem, das brigas políticas que acontecem dentro desse continente, né, pela própria devastação que os europeus praticamente deixaram o continente africano. Muitos países dentro do continente africano ainda sofrem com a desigualdade social, com a fome, com a miséria, mesmo sendo um continente tão rico em recursos naturais.
Aqui nós temos as divisões religiosas dentro do continente africano. Como eu falei para vocês na aula passada, o Islã praticamente ele é a grande maioria. Nós temos o cristianismo, né? Talvez aí seja o segundo, né? Nós temos aí também as religiões indianas, o hinduísmo e o próprio judaísmo. O judaísmo, a gente, se encontra em uma minoria bem... Temos aqui ó, uma parte da população. Então aqui ó, temos outra parte da população. Então, assim, é uma minoria mesmo dentro do continente africano. Enfim, então nós temos essas religiões. Okay? Aqui nesse slide que eu peguei para vocês, ó, mostrando a cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Você veja, ó, cidade extremamente evoluída, extremamente urbanizada, estruturada. A África do Sul é um dos países mais ricos, se não o mais rico do continente africano, né? É o que tem a estrutura e a qualidade de vida um pouco melhor ainda, né? Então que você perceba o tanto que desenvolveu, né? O tanto que essa cidade cresceu e o tanto que ela vem crescendo. Aí quando a gente fala em continente africano, um dos países que é referência do continente africano, sem sombra de dúvidas, é a África do Sul, né? Beleza, né? Então vamos seguindo. Ó, aqui tem a chegada dos africanos, né? Quando a Europa passou a ser explorada, né? Ali por volta do século XV, principalmente século XVI e XVII, a África praticamente toda ela dominada, principalmente as regiões litorâneas, né? Elas próximas ao mar, né? As regiões dos bantos, dos sudaneses, dos, dos iorubas, né? Todas essas regiões foram tomadas e depois o povo foi, muitos deles, escravizados. Lembrando que os próprios africanos ajudavam a escravizar o seu próprio povo, né? Era uma prática muito comum em troca de dinheiro, de metais preciosos. E os europeus sabiam também que aqui tinha muita riqueza. E os europeus sempre viam os povos africanos com desdém, com uma certa inferioridade, com uma certa... via eles de uma certa forma inferiores, né? Essa aqui é a palavra, infelizmente, é ruim dizer isso, mas via eles inferiores às outras classes, às outras sociedades, às outras pessoas, principalmente porque da causa da forma de vida que os africanos tinham é por causa da sua cor de pele, que é um absurdo, né, gente? É impressionante a gente encontrar ainda e imaginar que existem pensamentos e pessoas que ainda nos dias de hoje apoiam esse pensamento de ódio, né? Mas enfim. E a escravidão, né? Então, gente, a escravidão na África foi muito utilizado, né? Ela era muito, fazia parte, né? Da cultura africana, dos povos africanos e tudo mais, né? Eles sempre dominavam e os que eram dominados eram feitos escravos, né? E aí eles descobriram também, os povos africanos, que poderiam ganhar dinheiro com a escravidão, né? Fazendo alianças, olha só com quem? Com os europeus. E essas alianças vocês acabavam fazendo com os portugueses, né? Que é o que nos interessa, porque eles colonizaram de fato o Brasil. Então você tinha um tráfico muito intenso dessas regiões. Aqui, ó, mostra que nesse primeiro momento existiam sempre preferências por mulheres e crianças, além do custo ser mais baixo, crianças elas poderiam crescer obedientes, se tornando grandes escravos, e as mulheres sempre eram úteis porque elas poderiam trabalhar na lavoura e fazer os serviços domésticos, né? E fora as amas de leite, que eram aquelas mulheres africanas que tinham acabado de ganhar neném ou que estavam próximas a engravidar, elas eram enviadas também para amamentar as filhas dos senhores, né, de engenho do Brasil, ok? Outra coisa também a gente destacar na escravidão aqui no Brasil, né, quando eles chegaram,
foi a questão do trabalho agrícola, né? O trabalho agrícola era muito utilizado na mineração, nos trabalhos domésticos, no serviço do dia a dia. O escravo era bem utilizado e a sua mão de obra era bem aproveitada. Outra característica também que a gente vê, que eu já até comentei com vocês, é a escravidão dentro da própria África, né? Então, eles mesmos faziam os povos deles de escravos, né? Tribos inimigas ou povos inimigos, enfim, da mesma origem, da mesma região, eram constantemente feitos de escravos. Parece sacanagem, mas é uma verdade. Okay? Outra questão aí que a gente vai ver muito sobre a questão dos... E eu já vou partindo aqui para o final, é a questão do tráfico negreiro, né? Então, chegada dos portugueses, dos espanhóis, enfim, dos europeus no continente americano, que por muitas vezes era chamado mundo desconhecido ou novo mundo, né? Possibilitou então a chegada dessa mão de obra, porque precisava de pessoas para trabalhar. A população indígena havia diminuído, houve muitas fugas, muitas doenças, né? Enfim, houve a questão da ação dos jesuítas, que catequizaram os povos originários da região, isso a gente vai falar posteriormente. Então era necessário ter uma mão de obra, era necessário ter alguém para trabalhar na lavoura, ter alguém para fazer os trabalhos, executar os trabalhos, determinar. Então, era uma prática da região você conseguir escravos. E por que melhor não trazer esses escravos de um local na qual eles viessem para uma região na qual eles não conheciam, não tinham onde saber, não sabiam, enfim. Okay? Então aqui ó, a gente tem as principais rotas marítimas, olha. Então aqui ó, da região do Sudanês, da região do Timbuktu, ali, como a gente viu na aula passada, né? Dos, aí ó, você vinha aqui muito, ó, eles vinham muito para o Brasil, olha. Então olha, veja você a quantidade de escravos que saía da região do Sudão, né? Para o Brasil. Gente, era uma coisa assustadora, ó, né? Também nós temos aqui ó, os bancos também, ó, vinham muito para o Brasil, para a América do Norte. Então, perceba você que a escravidão ela foi explorada em todo o continente africano. Praticamente todo o continente africano foi utilizada a mão de obra escrava, né? E as rotas para o continente americano, como eu estou mostrando aqui para você na seta, eram as mais utilizadas sem sombras de dúvidas, por causa do tanto que aqui já tinha a metrópole do Brasil, você tinha aqui as colônias espanholas, você tinha aqui a colônia inglesa, né? Então tudo isso aqui já necessitava de mão de obra e essa mão de obra vinha exatamente dos países africanos, ok? Aqui em frente, as condições, como que eram os navios negreiros, ó, as pessoas eram levadas nessa parte aqui, ó, na parte de baixo, para guardar os alimentos, né? E era uma plataforma, ó, eles ficavam empilhados, um praticamente em cima do outro. Você separava os homens das mulheres e das crianças, né? E levava esses escravos, esses jovens, essas pessoas, né? Sem nenhum tipo de dignidade, fora do seu continente, fora de sua região. Um absurdo. Literalmente. Aqui algumas imagens, né, de como que era esse tráfico, né? Obviamente, as imagens são mais atuais, só para vocês terem ideia de como que funcionava essa igreja, né? Aqui a gente percebe uma características, né, dos povos africanos, né, a sua cultura e tudo, né? Tem aqui, ó, você percebe aqui pela tabela, né, que o tráfico negreiro ele foi aumentando ao longo dos anos, né? Ele foi tendo um acréscimo, né? Perceba vocês, a América Espanhola, depois vem o Brasil. Olha só, o Brasil já começou, foi trazendo quantidade, né?
Isso a gente fala em milhares, né? Então nós temos lá, começou com 12 mil, depois a América Espanhola começou em 62 mil, o Brasil já trouxe de cara 50 mil. Depois eles continuaram, ó, 127 mil para a América Espanhola e o Brasil só foi aumentando, ó. Gente, já chegou ao ponto, ó, na América Espanhola ser 367 mil e o Brasil trazer mais de 1 milhão de escravos, né? No total, o Brasil, sem sombra de dúvida, juntando todos os países que colonizaram aqui o continente africano, o Brasil, sem sombra de dúvida, foi o que teve a maior quantidade, até também pelo tamanho do Brasil, mas não justifica, até porque a América Espanhola também era muito grande mesmo. E nós tivemos aí cerca de 4 milhões, né? 4 milhões de pessoas, né? De negros somente no Brasil, né? Se fizermos um cálculo aqui por cima, nós vamos perceber aí que nós temos aí mais de 9 milhões de pessoas, né, que foram retiradas de suas famílias e foram feitas de escravos no continente americano. Tá bom? Galerinha, um forte abraço para vocês, Deus abençoe a vida de vocês e até logo, se Deus quiser, tá bom? Beijão, beijo pro gordo, um abraço, fui!